Estamos gravando esta que é a quinta e última aula da nossa matéria Síntese do Novo Testamento. Isto aí, Síntese do Novo Testamento, quinta e última aula. Hoje é terça-feira, 15 de agosto de 2023, 15 de agosto de 2023. É desse jeito, meus irmãos. Estamos aí. Irmão Gil, conseguiu, irmão Gil. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, cabe saber se ele está ouvindo. Ouve, irmão Gil, sim ou não? Parece que por enquanto não. Não, por enquanto não. Bom, Leandro Bonjú, boa noite, Pai do Senhor. Boa noite, pastor, Pai do Senhor. Sua conexão tá maravilhosa. Parece que o irmão está falando em algum lugar do céu. Em Graças a algum Deus. lugar do céu, né? É no céu da sua casa, com certeza. Irmão Gil, me Tô ouvindo. ouve? Maravilha, maravilha. Sua conexão, irmão Gil, tá na imagem, mas tudo bem. Não tá estável, Sim, eu ouvi. mas seu irmão está me ouvindo, maravilha, né? Mas na imagem o irmão está congelando. Irmão Rubiane, bom rever a senhora, Deus abençoe. Gente, vamos então avançar. Nós estamos na quinta e última aula da matéria de síntese do Novo Testamento. Imediatamente, não é promessa de deputado baiano, não, né? Alguém vai dizer, pastor, é igual a deputado, promete e não cumpre. Não se trata disso, né? Eu tenho que sempre dar uma boa justificativa aos irmãos, né? Alguém se questiona, onde estão as minhas notas das matérias passadas? Vou fazer um pacote e vou enviá-las até no máximo segunda-feira, porque eu tenho viajado muito para lá, para colar, atendendo o nosso núcleo em Danbury, que foi o que aconteceu no último final de semana. Agora nós vamos estar este sexta e sábado dando um curso para líderes, né, de discipulado e treinamento de obreiros. E aí no domingo e segunda eu vou estar me ocupando de fechar todas as notas, inclusive o resultado da prova de hoje. Quem fizer já a prova hoje já vai ter o seu resultado, tudo nesse pacote que eu vou enviar, se Deus quiser, entre segunda e terça, mas eu vou trabalhar o domingo, vou trabalhar a segunda, para que no máximo já na terça, né, todos os que estão com notas atrasadas já possam estar recebendo-as dentro de um só pacote. Página 20, por favor, da sua apostila, página 20. Página 20, vamos estar concluindo até onde podemos, né? Porque os alunos que já estão conosco há algum tempo têm observado que é completamente impossível terminar o conteúdo da apostila em 5 ou 6 ou 7 aulas. Nós trabalhamos com o mais importante, o mais relevante, não é? E aí sugerimos que depois os alunos possam estar lendo, né, o conteúdo da apostila, partindo do princípio que a prova ela é toda baseada nos exercícios, né, que realizamos aqui com vocês, entende? Então, a leitura da apostila na sua totalidade ela é importante, claro, sem dúvida nenhuma, para dar uma visão mais ampla, mais geral, mais panorâmica, mas na questão da prova, você trabalha com os exercícios, é o que nós falamos, né? Nós vamos lançar hoje uma prova com 10 questões, múltipla escolha, parecidíssimo com o modelo dos exercícios. E hoje nós vamos, então, concluir até onde podemos dentro da apostila. Claro que vai ficar alguns tópicos ou temas a desejar, que não puderemos complementar, mas aí você pode ficar à vontade na leitura. Página 20, o nascimento de Jesus. Tem se tornado uma pequena polêmica, não é? Na cabeça de pastores, de líderes, de membros de igreja, com a seguinte pergunta: Jesus nasceu exatamente no dia 25 de dezembro? Resposta: não. Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. É uma história bastante longa, mas vou resumi-la aqui para vocês entre 3 a 5 minutos. A Igreja Romana, no século VII e VIII, decidiu colocar uma data para comemorar o nascimento de Jesus.
Lembremos-nos que a Igreja Romana, que é a Igreja Católica Apostólica Romana, ela veio de um braço do paganismo babilônico, vindo lá de 3.500, 4.000 antes de Cristo. Pela influência do paganismo vindo lá da Babilônia, é normal que a Igreja Romana tenha feito o chamado sincretismo. O que é o sincretismo? A união, a combinação de elementos pagãos com elementos cristãos. O dia 25 de dezembro, no calendário do paganismo babilônico, é o nascimento vitorioso do Sol, que no latim é conhecido como Natalis Invicti Solis. Tá? Quando você estuda sobre a história da Babilônia, você descobre que o 25 de dezembro é uma festa pagã babilônica, conhecida também como Saturnália. Mas peraí, então é pecado então comemorar o Natal? Presta atenção, temos que ter muita cautela com extremismos. O pecado não está na comemoração do Natal. O pecado está em sermos extremistas. Conheço cristãos que de jeito nenhum comemoram o Natal. Então, uma coisa errada. Porque estamos falando do Natal de Jesus. Não estamos falando da festa pagã, a Saturnália, que coincidiu ser no dia 25 de dezembro e, por pressão da Igreja Romana, ficou convencionada esta data. Ok, mas lembre-se que a igreja, que aí por fora, 25 de dezembro, eles comemoram quem? Santa Claus. Oh! E aí quando você estuda sobre Santa Claus, bate direitinho no paganismo babilônico, porque Santa Claus ele é reverenciado dentro do babilonismo, né, pagão, né, e isso é sério, ok. Mas então me explica então, como é que eu faço com 25 de dezembro? Você está comemorando Jesus, o nascimento de Jesus. Ele é o centro da nossa comemoração. Esqueça-se da data. A data foi uma convenção, foi um estabelecimento humano. O importante é Jesus. Alô, alguém está me entendendo? Jesus é o centro. Tem que ser o objetivo, tem que ser a motivação. É algo parecido com a Páscoa, não é? A nossa Páscoa não é o coelhinho, porque o coelhinho também tem uma base, tem uma motivação babilônica, pagã. Ô, papai do céu, e agora? Estamos numa camisa de 11 varas? Não, não. Nós comemoramos a Páscoa bíblica. Qual é a Páscoa bíblica? A ressurreição do Senhor Jesus. Está percebendo que Jesus é o centro de tudo, mas Satanás veio para bagunçar, Satanás veio para confundir. Satanás veio para fazer uma arruaça, um problema, mas nós não temos nada a ver com as bagunças, com as arruaças, não é, que Satanás tem feito e, infelizmente, confunde a cabeça de cristãos sinceros que não conhecem nem base bíblica e nem base histórica. Eu estou batendo muito nessa tecla por causa desta temática que nós vamos entrar agora sobre o nascimento de Jesus. Tem uma data que já se descobriu sobre o nascimento de Jesus. Vamos falar isso agora, exatamente agora. Vamos lá. A Bíblia diz que o nascimento de Jesus não foi percebido pelos religiosos da época e só depois de sua morte sua história foi recontada e escrita nos evangelhos. A data do seu nascimento dividiu a história em antes e depois de Cristo. Os dois evangelhos que narram o nascimento de Jesus são Mateus, nos capítulos 1 e 2, e Lucas, no capítulo 2. Enquanto Lucas narra de um ponto de vista mais histórico, com a visita dos pastores logo após o nascimento de Jesus, Mateus usa vários recursos simbólicos e proféticos, muito significativos para os judeus daquela época, como a fuga para o Egito, a visita dos magos do Oriente e etc. Deixa eu abrir aqui um parêntese, que eu não sei se é do conhecimento de vocês. Acredito que alguns de vocês já sabem o que eu vou falar, outros não, vai ser até uma surpresa. É normal, escute bem, isso é muito normal, nas festas de comemoração de Natal,
nas peças que são feitas nas igrejas, ser colocada a narrativa da vida de Jesus com uma única linha no tempo, ou seja, mostrando o seu nascimento até a fuga, né, de Jesus e seus pais para o Egito. Mas se causa um problema se a gente for estabelecer uma cronologia. O que diz a cronologia bíblica? Primeiro, Jesus aparece, isso cronologicamente na Bíblia, tá? Ele nasce. Alô, vamos fazer uma recapitulação, já que estamos falando do nascimento de Jesus. Exatamente em que cidade em Israel nasceu Jesus? Lembram-se? Belém. 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 A Bíblia fala que Jesus, lá no livro do profeta Miqueias, ele nasceria numa cidade chamada Belém de Efrata, a menor de todas as cidadezinhas daquela região. Segundo a arqueologia, Belém de Efrata, na ocasião do nascimento de Jesus, não tinha nem 800 habitantes, era pequenita, bem pequenininha. E o texto bíblico fala de Belém de Efrata como a menor dentre as menores. Perfeito. Jesus nasce em Belém de Efrata, mas como se transcorre, como se desenvolve o nascimento de Jesus? Vamos lá, vamos na linha cronológica. O imperador Otaviano Augusto, o primeiro imperador romano, ele exige o censo. Alguém se lembra disso? Está lá no Evangelho de Lucas. Ele exige o censo de toda a Palestina. O que isso quer dizer em linhas práticas? Que cada habitante dentro da Palestina, em particular em Israel, tinha que se deslocar para a sua cidade de nascimento e ali registrar, não é, o seu censo, ou seja, a sua presença, né, para que o Império Romano pudesse ter em consideração quantos habitantes tinham as cidades e províncias debaixo da autoridade do Império Romano. Essa é a razão, não é? Essa é a razão que José e Maria tiveram que se deslocar para Belém, porque também tinha a situação profética, que Jesus tinha que nascer em Belém. Veja que interessante. Ele nasce aonde? Dentro de uma casa, dentro de uma hospedaria, dentro de um palácio, exatamente onde Jesus nasce. Estrebaria. Numa estrebaria, tá? Numa estrebaria, e ele não nasce, quando ele nasce, não recostaram ele nem numa cama dourada, nem num colchão bonito. Ele foi colocado aonde? Nasce numa estrebaria, mas exatamente Jesus, o corpinho daquela criança pequenita, ela repousa sobre aonde? Como diz a Escritura? Manjedoura. Só irmão Alexandre que está ligado, gente. Eu acho que estou tendo a impressão que só ele que está. Ele está com a tomada ligada. Acho que todos estão me ouvindo, gente? Todos estão me ouvindo? Eu quero ter certeza que todo mundo está com a tomada ligada. Obrigado, obrigado. Está ali, família Ramalho. Pastor Anderson está diferente. Eu acho que ele tomou um banho na cachoeira do Renovo. Não, pastor. Isso é Jesus e o tratamento que a senhora, sua esposa, está lhe dando. Irmã Sabrina tem que passar essa receita. Que Maria Luísa está se queixando que eu estou velho, que eu estou com cabelo branco, que eu estou com rugas. Olha, estou vendo que a senhora vai ter que passar essa receita para minha esposa para ela parar de reclamar de mim. Meu Deus, você é muito velho. Eu já ouvi isso 3 vezes. Meu Deus, misericórdia, pai. Vou fazer 64 em 10 dias. É normal. Vamos lá, vai descontrair um pouquinho. Jesus nasce, número 1, em Belém, a menor das cidades daquela região, na província de Judá. Segundo, Jesus nasce numa estrebaria e o seu corpinho de criança repousa em cima de uma manjedoura, né, que é um local onde as vacas, os cavalos costumavam comer palha. Perfeito. Mais adiante, nós vemos Jesus recebendo os presentes através dos reis magos. Preste atenção. Segundo a Bíblia, preste atenção na minha pergunta. Segundo a Bíblia, quantos eram os reis magos?
A Bíblia não Segundo? fala quantos, só fala dos presentes. Importantíssimo. E acho que a tomada só está ligada do lado do irmão Alexandre. Tu percebendo, gente? Todo mundo puxou a tomada, só que a dele fica em pé. Está lá funcionando. A Bíblia não menciona o número de reis. Mas que negócio é esse? De 3. Isso foi uma tradição imposta pela Igreja Católica Romana, baseada nos presentes. Lembra-se dos presentes que Jesus recebeu? Quais foram? Alguém pode me ajudar? Foram 3 presentes: Ouro, incenso e mirra. Ouro, incenso e mirra. ouro, incenso e mirra. Então, na base dos 3 presentes, se criou a tradição, a falsa ideia que foram 3 reis magos. Mas, repito, a Escritura não fala em nenhum momento que foram 3, foram reis magos. Outra coisa importante para deixar claro, a expressão reis magos no texto original no grego é magi, M-A-G-I, magi, que não é mago como feiticeiro, astrólogo ou coisas dessa natureza. A palavra grega magi, está vendo um eco. Se está vendo um eco é porque alguém está com o... Se podem fechar o áudio de cada um de vocês, eu agradeceria, pelo menos por enquanto, até a hora da participação. Eu vou aguardar. Se alguém não fechar, eu fecho aqui do meu lado. Fecha aí, pastor. Não estou conseguindo encaixar. Ok, fique tranquila, eu fecho aqui do meu lado. Provavelmente seja da nossa irmã Bernadette, tranquilo. Fique tranquila que eu vou fechar aqui. Isto. Perfeito, agora corrigiu o problema. Isso, ela era a mesma. Quando você for participar, abra o áudio sem nenhum problema e depois volte a fechá-lo, né? Sem nenhum problema. Mas eu acredito que o problema estava com a nossa irmã Bernadette. Acontece, dependendo da conexão, o áudio aberto causa um eco, que é uma coisa um pouquinho inconveniente. Mas hoje a irmã Bernadette está em 8K. Acostumado a ver ela em 4K, em 1080 HD, hoje mudou tudo. Acho que ela lançou mão de uma tecnologia violenta, né? Parabéns, irmã Bernadette. Ela está melhor do que nunca, se me permite dizer, na sua conexão. Mas vamos lá. Mago quer dizer astrônomo. Porque os astrônomos da época, que estudavam as estrelas, eles eram chamados de magos. E, geralmente, essa palavra grega, magi, como está no texto original, era atribuída a quem? Aos persas. Só você estudar o pano de fundo da história. Não existiam astrônomos romanos, não existiam astrônomos gregos, não existiam astrônomos de natureza da Arábia Saudita, tá? Mas... Parabéns, irmã Bernadette. Está com o notebook instalando, né? Zerado. Deus abençoe, que seja daí para mais. Glória a Deus. Então, anote então que os magos eram os astrônomos da nossa atualidade. E eles obrigatoriamente eram persas, porque a história não registra que não havia astrônomos, ou seja, estudantes das estrelas, que fossem de outra nacionalidade, senão persas, nem egípcios. Eles poderiam ser, porque os egípcios entraram na astronomia a partir do século II depois de Cristo. E lembre-se que Jesus, agora que eu vou dizer, Jesus nasceu no ano 4 AC. Como é que é? Vou repetir. Jesus nasceu no dia 6 de abril do ano 4 AC. Há 15 anos atrás, exatamente, um grupo de astrônomos, arqueólogos, historiadores e físicos chegaram à conclusão. Por quê? A estrela de Belém, quem já ouviu falar da estrela de Belém? A estrela de Belém, muito conhecida, não é verdade? A estrela de Belém é nada mais, nada menos que a conjunção de Júpiter, Vênus, Saturno e a Terra no meio. Em outras palavras, no dia 6 de abril do ano 4, tá, os astrônomos egípcios, né, que eram pouquíssimos, e os persas, detectaram a conjunção desses 3 planetas, Júpiter,
Vênus, Saturno e a Terra no meio, 4 planetas na verdade. E a conjunção desses 4 planetas, a Terra no meio, simplesmente houve o reflexo da luz do Sol sobre esses planetas e chegando à Terra veio no reflexo da chamada estrela de Belém. Então a estrela de Belém, ela nada mais que é o reflexo da conjunção desses planetas. Há muitos documentos, né? Inclusive eu tenho aqui na minha biblioteca uma cópia que eu consegui extrair, né, com permissão, claro, no Museu Britânico, né? É uma cópia, não é o manuscrito da época, né, que praticamente tem mais de 2.500 anos, mas eu tenho uma cópia datada exatamente do dia 6 de abril do ano 4, que mostra, né, o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. A data da morte ainda não está 100% clara, mas o mês é o mesmo. Então, Jesus nasce e morre no mesmo mês, abril. Só que ele nasce em 6 de abril do ano 4 e morre em abril do ano 29 ou 30 depois de Cristo. Ainda não se sabe com 100% de exatidão se foi o ano 29 ou o ano 30 depois de Cristo, mas o mês já se sabe que é o mês de abril, que no calendário judaico é o mês de Nissan, ok? Então, vamos lá. Aonde eu quero chegar com isso? Nas peças de Natal são colocadas eventos da vida de Jesus como fosse uma linha só no tempo. Só que poucos de vocês, se observar a leitura de Mateus e de Lucas junto, vão observar que na cronologia, primeiro, os pastores recebem um anúncio do nascimento de Jesus. Lembram-se? Os pastores no campo que recebem um anúncio, os anjos se manifestam, proclamando a chegada de Jesus. Depois, na cronologia, vemos Jesus na manjedoura, né? Já depois que Maria deu o parto. 2 anos depois, anote, 2 anos depois, os magos aparecem trazendo presentes a Jesus. E observe, o texto diz que Jesus ganhou os presentes na casa e não na estrebaria, não na manjedoura. Já deu uma olhadinha na leitura do texto? Foi na casa. Oh, parece que o texto gera uma contradição, mas não é, porque Mateus fala de uma forma e Lucas fala de outra forma. Então você tem que pegar os dois e comparar. Alguém está me entendendo, gente? Mateus apresenta de um ponto de vista, Lucas coloca de outro ponto de vista. Ou seja, um deles apresenta a manjedoura e o outro, 2 anos depois, Jesus recebendo a visita dos magos na casa. Mas das peças de Natal, tudo segue uma única linha no tempo. Eu só vi na minha vida, em 53 anos de cristão, só em 2 igrejas, a peça de Natal explicada em detalhes. 2 anos depois que Jesus nasce em Belém, na manjedoura, os magos lhe visitam na sua casa, entregando os presentes. Mas na maioria das peças de Natal é colocado numa única linha de tempo, como tudo tivesse acontecido ali, ó, um atrás do outro. Alguém está me entendendo, gente? Como isso é interessante? Sim. Na verdade, particularmente, já havia estudado, mas eu passava desapercebido. Na minha linha de raciocínio também seria após o nascimento de Jesus, quando a estrela, né, de Belém aponta, eles vão ali, e na manjedoura mesmo, ali eles trazem o presente. A minha concepção era isso. Hoje que eu fiquei mais esclarecido, e olhando o texto... É muito interessante, né? Porque é normal, porque a gente é ensinado a enxergar o texto como fosse uma única linha no tempo, mas não é. Pelo fato que são 4 evangelhos e Mateus e Lucas apresentam a narrativa do nascimento de Jesus, é óbvio que Mateus tem a sua perspectiva, que diferencia da perspectiva de Lucas. Claro, quando o leitor da Bíblia não tem em consideração
que são 4 evangelhos, e 4 visões diferentes, é normal, né, que vai ser ensinado nas igrejas que aconteceu tudo num só fôlego na linha do tempo. Quando estão me entendendo, gente? Isso aqui é lindo demais, mas quando se estuda, quando não se estuda, é normal, entendeu? O povão, e eu falo com profundo respeito, 80%, 90% aprendeu como fosse tudo só de uma vez. Mas quando você estuda a fundo a palavra de Deus, vai descobrir que não, que houve uma distância de 2 anos entre o nascimento de Jesus, e a chegada dos magos na casa, entregando os presentes. Vamos lá, a infância de Jesus, outro ponto que para muitos é uma dor de cabeça. Não se sabe muito sobre a infância de Jesus, mas a Bíblia nos deixa algumas pistas interessantes sobre sua vida, como os lugares onde morou. A Bíblia não informa o tempo preciso que Jesus ficou no Egito, porém sabemos que ele e os seus pais permaneceram ali por pouco tempo, até a morte de Herodes. O historiador Heródoto, de origem grega, calcula que provavelmente, não é 100% certo, calcula que Jesus tenha ficado com seus pais no Egito entre 16 e 20 meses. 16 e 20 meses, ou seja, não alcançou o período fechado de 2 anos, como alguns especulam. Flávio José, na História aos Hebreus, né, ou Antiguidades, né, como vocês já devem ter ouvido falar, né, irmão Jandra e outros de vocês têm aí um exemplar da História dos Hebreus, dá a entender que foi um período menor de 2 anos, mas Joséfo também não afirma datas precisas, por isso até hoje ainda é um tema sob objeto de estudo. Tendo retornado a Israel para viver normalmente na cidade de Nazaré, na Galileia, onde Maria e José já habitavam antes. Lucas 1:2 e Mateus 2:23 nos dão este posicionamento. Um dos únicos eventos, preste atenção que isso aqui é interessantíssimo, sobre a infância de Jesus é relatado por Lucas quando estava com 12 anos e foi perdido. Vê que eu coloquei a palavra perdido entre aspas, percebam bem? Por que eu fiz isso? De propósito, dentro daquilo que eu vou falar agora. Pelos seus pais no templo em Jerusalém. Maria e José o encontram no templo, sentado em meio a quem? Aos doutores, ouvindo-os e interrogando-os, e todos os que o ouviam ficavam extasiados com a sua inteligência e com as suas respostas. É a narrativa que vemos lá em Lucas 2:46, 47. Depois voltaram a Nazaré, onde o menino crescia, tornava-se robusto, enchia-se de sabedoria e a graça de Deus estava com ele. Lucas 3, aqui foi um erro nosso de digitação, na verdade, 2:39 ou 3:39, 40. Ele era um adolescente comum em sua época, crescendo fisicamente, intelectualmente, e ajudava seu pai na carpintaria. É o que nos apresenta Marcos 6:23. Sem dúvida, Jesus, durante a sua infância, frequentou a sinagoga de Nazaré, como todos os meninos da sua época. Os 2 ciclos básicos escolares, onde aprendeu a ler e escrever, mas não parece ter recebido o ensino superior próprio dos centros urbanos como Jerusalém. Por isso vemos os judeus dizendo em João 7,15, como é que este é letrado se não estudou? Jesus ali permaneceu até o início do seu ministério público, quando contava com cerca de 30 anos de idade. É o que nos informa Lucas 3:23. Mas preste atenção, aqui não vai ter nenhuma dificuldade, embora a Bíblia
não aborda detalhes técnicos e nem mesmo históricos, mas aqui não tem dor de cabeça. Como assim? O que estava fazendo Jesus entre os seus 12 e 30 anos? Preste atenção nessas idades, 12 e 30. Dentro do judaísmo, essas idades têm um significado de capital importância. 12 anos. Segundo a cultura judaica, né, entre os judeus assídicos, ou chamados ortodoxos ou tradicionais, era a idade da razão, da maturidade do homem. 12 e 13 anos. Era feita uma cerimônia chamada Bar Mitzvah. Né? Bar, no hebraico, quer dizer filho. Mitzvah quer dizer maturidade. Isso é uma tradição que remonta dos tempos antes da saída do povo de Israel do Egito. Então, esse cerimonial ele era algo tradicional, já fixo na vida, sobretudo do varão. As meninas também faziam o bar mitzvah, mas não da mesma intensidade, compreende? No mesmo valor que era aplicado aos homens. Outro fato que também nos chama a atenção é quando Jesus inaugura o seu ministério. Inaugura o seu ministério com 30 anos de idade. Lembram-se? Ele é batizado no Jordão por João com 30 anos. Então, olha que interessante. 12 anos, bar mitzvah. 30 anos, início do ministério de Jesus. No meio, um intervalo de quantos anos? 18 anos. Mas o que significa esse espaço de 18 anos? Milimetricamente calculado entre 12 e 30 anos. Resposta: é o período de preparação para o rabinato. Oh! Então Jesus estava sendo preparado para ser rabi, ou rabino. Não é? A palavra rabi em aramaico ou em hebraico e raboni em hebraico, para ser mestre da lei. Vocês se lembram que Jesus chegou certa feita lá nos evangelhos fazer uma declaração que deixou todo mundo de boca aberta? Eu vim para cumprir a lei e não para abrogá-la. Jesus não apenas veio cumprir os 613 mandamentos da lei, não. Que humanamente era impossível alguém cumprir os 613 mandamentos. Fora isso, Jesus veio cumprir a lei em todos os seus mínimos detalhes. E dentre eles o quê? Ser preparado como rabino. Uau! Isso pouca gente sabia. Quantos de vocês sabiam disso? Já sabiam? Praticamente a maioria não sabia. Então, esta é a razão que Jesus aparece com 12 anos. Aí a Bíblia faz um silêncio. Claro que a Bíblia, se Deus quisesse, se o Espírito Santo quisesse, não teria nenhum problema de dar detalhes dos 18 anos do período de preparação do rabinato do Senhor Jesus. Mas a Bíblia manteve um segredo, ou um silêncio, melhor dizendo. Um silêncio. O porquê desse silêncio? Isso é com ele. Ele sabe. Mas é interessante que não é uma coincidência. Aparece pela última vez com 12 e depois com 30 anos e inaugurando o seu ministério. Lembre-se que quando João Batista, o seu primo, vê Jesus caminhando ali na beirada do Jordão, o que João diz quando vê Jesus? Alguém se lembra? Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Interessante isso aqui. Isso foi revelação do Espírito na vida de João. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí ela vai em Jesus e começa um diálogo. Aí, vim ser batizado. E o que João faz? Peraí, tem um negócio errado. Isso deve acontecer o contrário. És tu que tem que me batizar. Aí o que Jesus responde a João? Alguém se lembra? Para que se cumpra, é necessário para que se cumpra a profecia, né, a lei. Mas ele usa uma frase bem interessante. Jesus usa uma frase que impactou a cabeça de João. E aí ele Palavra de Deus. aceitou.
é necessário que se cumpra toda a justiça divina. Oh! E essa justiça tinha que recair sobre quem? Sobre João? Não, sobre o Cordeiro. Ah! E o Cordeiro tinha que ser o exemplo de tudo aqui na terra para nós. Entenda isso aqui. O Cordeiro, ao cumprir a justiça de Deus aqui na terra, ele tinha que ser o exemplo de tudo para nós aqui na terra. Por isso que Jesus é o nosso exemplo perfeito. Ele cumpriu tudo, tanto do lado da profecia, dos rituais judaicos, como do Novo Testamento, implicando o quê? A justiça do Pai. Que tremendo, que maravilhoso isso. Ou seja, Jesus foi e é e será sempre o nosso Salvador, autorizado, qualificado, habilitado, credenciado. Um Salvador perfeito. E ninguém mais poderia sê-lo senão o próprio Senhor Jesus. Mas, repito, com respeito à infância, a Bíblia decidiu manter silêncio. Aí vem o ministério de Jesus. As datas de início e fim do ministério de Jesus são um pouco incertas. No entanto, podemos entender que Jesus exerceu seu ministério público por um período de 3 anos, que basearia-se entre os anos 27 e 30 depois de Cristo, né? Aproximadamente. Tradicionalmente, esse espaço de tempo tem sido dividido em um ano de obscuridade, em um ano de popularidade e um ano de rejeição. Olha que interessante. O ministério de Jesus, então, ele é dividido em 3 partes, e a maioria divide essas 3 partes, não é? Em um ano para cada parte. Faz um grande sentido. Vamos lá, vamos conhecer então, de forma bem resumida, parte por parte. Número 1, obscuridade. O ano de obscuridade começou com o ministério anunciador de João Batista com o batismo de Jesus por João e com a tentação de Jesus por Satanás. Prosseguiu quando ele chamou seus primeiros discípulos, quando realizou o primeiro milagre, transformando a água em vinho, em Caná da Galileia, quando conversou à noite com Nicodemos, quando retornou à Galileia, passando por Samaria, e quando deu início à pregação intensiva e operação de milagres por toda a Galileia. Então é fácil você entender que o período da obscuridade envolveram todos estes fatos. Às vezes você está estudando sobre o ministério de Jesus e não entende quais os fatos que marcaram essas 3 etapas. Aqui já separamos. Então, esses fatos que acabei de narrá-los, e estão aí na apostila, são os que tomaram efeito dentro do primeiro período, a obscuridade, que também é chamado de anonimato. Número 2, etapa da popularidade, que Jesus foi reconhecido, aplaudido, ovacionado, amado, querido. A pregação e realização de atos miraculosos teve prosseguimento durante o ano de popularidade diante a presença de numerosas multidões e dos 12 discípulos. Sua popularidade atingiu um ponto culminante quando Jesus multiplicou os pães para 5.000 homens. Vou repetir aquilo que eu já falei na aula passada. Jesus multiplicou os pães e os peixes por 2 vezes. Preste atenção, já falei sobre isso, mas não é mal, não é errado voltar a repetir sobre esta particularidade. Na primeira multiplicação foram 4.000, para que Jesus multiplicou os pães e peixes. E curioso, só tinha judeus. Só judeus. Então havia um propósito de Jesus tratar diretamente com os judeus. Alguém está me acompanhando? Na segunda vez foram 5.000. Ali tinha uma combinação de judeus e gentios. Chama-nos a atenção que sobraram 12 cestos cheios de pães. Interessantíssimo isso. Ali foi um tratamento específico de Jesus
com o grupo de judeus e gentios combinados. Alguns teólogos fazem uma ideia que a segunda multiplicação dos pães seria uma alusão profética à composição futura da igreja, porque a igreja de Cristo, né, é a combinação de judeus e gentios, né, e que a primeira multiplicação seria uma alusão profética unicamente para a nação de Israel. Bem interessante isto. É válido levarmos em consideração essas analogias. Aí vem a rejeição, terceira parte do ministério de Jesus, ou terceira etapa. Quando Jesus recusou-se a tornar-se um rei do pão e um líder político militar, o apoio das massas começou a diminuir e a perseguição religiosa a aumentar. Pensa Jesus, estava no auge, no ponto máximo da sua popularidade. E o povão querendo, rei, rei, rei. Graças a Deus que Jesus não cedeu ao apelo popular. Do contrário, o plano da salvação não seria consumado e nós estaríamos aqui de forma nenhuma. Estaríamos em algum lugar no mundo dos mortos, no Hades. Mas graças a Deus que Jesus tinha plena consciência do seu chamado. Ele já sabia que ia passar pelo processo da rejeição, da perseguição e, consequentemente, culminando com a sua prisão, humilhação, vexação, morte e crucificação. Evitando as multidões, olha só que interessante, Jesus concentrou seus esforços em instruir em particular os seus 12 discípulos em uma área mais povoada por gentios, Decápolis. A palavra Decápolis é uma palavra grega, deca, que quer dizer no grego 10, e polis, cidades. Então, Jesus, olha só que coisa linda, gente. Jesus disse no início do seu ministério, o que ele disse? Eu vim senão buscar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Isso é correto. A salvação primeiro veio para os judeus. Mas Jesus tinha se esquecido dos gentios? De jeito nenhum. Ele deixou o último período do seu ministério para se dedicar, não é, a quem? Aos gentios. Provavelmente também foi um período de 1 ano, e ali ele concentrou todas as suas forças na região de Decápolis. Foi durante esse período que Pedro confessou o caráter messiânico, lá de Mateus 16, 18. Tu és Cristo, o Filho do Deus ao vivo, né? Jesus dizendo, né? Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do Hades, do mundo dos mortos, não prevalecerá sobre a minha igreja. Vamos lá. Os discípulos continuavam leais a Jesus e, ao mesmo tempo que as massas se afastavam dele, Jesus começou a predizer sua morte e ressurreição. E teve início a última jornada a Jerusalém. Foi durante esse tempo que Jesus proferiu diversas de suas mais famosas parábolas. Escreva aí. Jesus deixou registrada dentro dos 4 evangelhos nada mais, nada menos que 53 parábolas. Uau! Como, coincidentemente, uma parábola para cada semana do ano, porque as semanas do ano são 52 semanas. Então, foi um total de 53 parábolas. 60% destas parábolas, elas têm interpretação dentro delas mesmas. Só 40% que você não encontra interpretação. Bem interessante, né? Observe. Quando você estuda as 53 parábolas, 60% delas, dentro delas mesmas, você encontra a interpretação. Jesus sempre dá ou no meio ou no final, mas 40% delas temos que quebrar a cabeça, né? Como a que muita gente, creio que eu já falei isso, bato de novo, né? Então nós temos que tirar um tempo, né? Eu não sei se numa outra matéria, de repente, numa outra matéria que nós vamos ter na frente, eu vou dedicar uma aula só para fazermos um resuminho do estudo das parábolas. Mas uma parábola que é considerada uma das mais
difíceis da Bíblia, tanto que ela é interpretada de forma um tanto atravessada, né? E todo mundo aprendeu isso, por quê? Porque foi uma tradição que a Igreja Católica Romana trouxe, aí encaixou dentro do mundo evangélico. Bem curioso, né? A parábola do trigo e do joio. E todo mundo diz, né? O trigo é o crente bom e o joio é o crente ruim, não é verdade? Na maioria das vezes é assim, todo mundo aprende desse jeito. Mas quando você estuda a parábola no contexto do judaísmo, você descobre que não tem nada a ver com o crente bom e o crente ruim. Tem a ver com o crente fiel e o crente infiel. Opa! Quando você estuda o livro dos profetas menores e maiores, você descobre esse fundamento lá. Eu queria ter um tempinho para falar, né? Porque, pararam o trigo do joio, crente bom, crente... Não, 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 não. É o judeu fiel e o judeu infiel. E está ligada ao julgamento de Israel. Quando Jesus regresse à terra, antes de ele estabelecer o milênio, ele vai executar 2 julgamentos. O julgamento das nações, as nações que bem trataram e maltrataram Israel, separando os bodes das ovelhas, as ovelhas dos bodes, e vai julgar a Israel. Quando Jesus julgar os remanescentes de israelitas, ou seja, os israelitas que sobreviveram à grande tribulação, aí ele entra com esse critério do joio e do trigo. Que interessante isso, mas isso a gente vai procurar dar um resuminho em uma outra matéria à frente que a gente vai procurar encaixar. Isso é super interessante, né? Mas pouco ensinado dentro do contexto correto, que é o contexto hermenêutico. Então, a parábola do trigo e do joio não tem nenhuma aplicação para a igreja, ou seja, a igreja, claro, prega, usa, ensina, mas a aplicação ela é escatológica, ligada aos últimos dias, né? Você até pode, na melhor das intenções, usar como uma espécie de analogia ou ilustração, desde que explique, né? Não, o joio e o trigo não se trata do crente bom, do crente mau, se trata do judeu fiel e do judeu infiel, né? Que vão ser separados também no julgamento de Israel. Jesus vai julgar Israel remanescente dos judeus antes do estabelecimento do seu governo de 1000 anos. A última semana, a Semana da Paixão, teve início com a entrada triunfal em Jerusalém, no domingo de Ramos. Na segunda-feira, Jesus amaldiçoou a figueira estéril e purificou novamente o templo. A purificação do templo endureceu aos membros do Sinédrio em sua determinação de se libertarem dele. Na terça-feira, Jesus pôs-se a debater com os fariseus e os saduceus nos átrios do templo, que é templo, não templo, templo, e proferiu seu discurso profético para os discípulos no Monte das Oliveiras. Quanto à quarta-feira, há silêncio nos registros dos evangelhos. Interessante. A menos que Jesus e seus discípulos tenham participado da refeição da Páscoa na noite de quarta-feira. A terça-noite também é possível, mais cedo que a maioria dos judeus. Na noite de quinta, começam os julgamentos de Jesus, que vão até a sexta-feira pela manhã, e a crucificação e o sepultamento teriam lugar, né, durante o dia de sexta-feira. Eu vou jogar aqui agora no grupo, eu esqueci, né, na minha correria do dia de hoje, deixa eu ver aqui, eu vou jogar para vocês uma ilustração muito importante. Deixa eu ver aqui onde está. Deixa eu ver aqui. Onde está? Onde está? Ok. Ok, vou jogar aqui no grupo. É uma informação que vai ajudar vocês a entenderem. Caiu lá no grupo as horas do dia no tempo de Jesus. Já tinha falado sobre isso, né? Sobre a primeira hora, sobre a segunda hora, sobre a terceira hora. Então, isso aqui é bastante interessante, tá? Se você puder salvar essa ilustração, para você entender os tempos, né?
os minutos, as horas, o tempo como era contado no tempo de Jesus. Está lá, caiu no grupo, joguei agora, certo? E ainda hoje ou amanhã eu vou fazer também, vou jogar um resuminho, que inclusive está na Bíblia Thompson, né? Das últimas horas de Jesus aqui na Terra. Ressurreição. A ressurreição ocorreu bem cedo na manhã de domingo, né? O texto grego de Mateus 28:1 assinala a ideia de 6 horas da manhã. E Jesus apareceu aos seus discípulos por determinado número de vezes, durante 40 dias, durante os quais realizou o seu ministério pós-ressurreição. Ele ascendeu aos céus. E o que nós aprendemos depois disto? O ensino de Jesus. Jesus teve um estilo próprio e um conteúdo próprio. Qual foi o estilo de Jesus? O estilo das lições dadas por Jesus era colorido e vivo, com muitas figuras de linguagem. Frequentemente usava epigramas que são esquecidas com facilidade, com muitos trocadilhos. Muitas vezes não são compreendidos pelas traduções. Muitas declarações eram feitas usando contação de histórias, paralelismo, parábolas e recursos de debate. Sem dúvida, Jesus era e é um mestre em tanto. Então, o estilo de Jesus é incomparável. Alguém tenta hoje imitar um pouco o estilo de Jesus, mas ninguém consegue, porque o estilo dele é único, é singular, tá? Ninguém se compara a Jesus. O conteúdo. O amor a Deus e ao próximo compreendem os dois principais mandamentos éticos de conformidade com Jesus. Seu conceito da vida santa exaltava mais o interior do que o exibicionismo hipócrita. Além de pregar o amor, Jesus claramente afirmava constantemente a sua natureza divina e sua filiação especial para com Deus. Ele representava pessoalmente o reino de Deus. Então, sobre Jesus e os evangelhos, conseguimos dar uma rápida visualização, uma rápida viagem. Vamos então agora, bem rápido, porque nós não podemos tomar mais de 12, 13 minutos, em Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, como já falei em outra aula, ela nos manuscritos originais fazia parte do conjunto Lucas e Atos. Então, Lucas e Atos faziam parte de um só volume. Com o passar do tempo, quando a Bíblia começou a ser estruturada, é claro que Lucas e Atos são separados, certo? Mas Lucas e Atos são dedicados a uma só pessoa. Lembram-se qual foi essa pessoa? Tanto no início do Evangelho de Lucas, como no início de Atos, Lucas faz questão de chamar aquela pessoa, de dedicar ao nome dessa pessoa. Teófilo. Teófilo. Anote aí, o nome Teófilo quer dizer amigo de Deus. Amigo de Deus. Muito interessante isso aqui. Vamos então iniciar na página 24. Atos relata a história de uma parte do trabalho de alguns dos apóstolos durante mais de 30 anos, depois da ressurreição de Jesus. Olha que interessante. Então, depois da ressurreição de Jesus, o livro de Atos dos Apóstolos abrange um período de 30 anos de história. Neste livro aprendemos como o evangelho foi espalhado no mundo através de homens e mulheres que foram convencidos do fato que Jesus morreu e ressuscitou e foram por toda parte do mundo anunciando o evangelho. É um livro diferente de todos os outros do Novo Testamento, por se tratar de um documento histórico e narrativo. Faça um highlight. É o único livro do Novo Testamento que não traz doutrina. O que é a doutrina? Ensinamentos fundamentais do cristianismo, como a doutrina da salvação, que é a próxima matéria que vamos estudar, que é a martiologia, a doutrina do pecado, que é a escatologia, a doutrina das últimas coisas. Então, o livro de Atos dos Apóstolos não tem conteúdo doutrinário. É um documento histórico, é um documento narrativo.
O autor, o livro de Atos, assim como os evangelhos, não possui uma autoria declarada, mas alguns detalhes apontam para a autoria de Lucas, o doutor Lucas. A dedicatória, já falamos, feita a Teófilo, Atos 1:1 e Lucas 1:3. Referência a uma obra anterior, Atos 1:1. Quando Lucas faz essa referência à obra anterior, é claro que ele está se referindo ao Evangelho de Lucas. Acompanhou Paulo em viagens e foi seu amigo, Atos 27:1, Colossenses 4:14, 2 de Timóteo 4:11 e Filemão 1:24. Escrito de escrita muito parecido com o terceiro evangelho, então não tem como negar as semelhanças literárias que existem entre Lucas e Atos. A data, 64 depois de Cristo. Apesar de ser difícil fixar uma data específica para sua redação, Lucas deixou de fora o relato de 4 eventos importantes para a história do primeiro século. Curioso, né? Lucas não deu muita ênfase a esses 4 episódios. Morte de Tiago, irmão do Senhor, 62 depois de Cristo. A perseguição sobre Nero, 64 depois de Cristo. A morte de Paulo, 64 e 65 depois de Cristo. E a destruição de Jerusalém, 70 depois de Cristo. O local incerto. O livro de Atos foi escrito para fornecer uma história da igreja primitiva, tanto a judeus quanto gentios. A ênfase do livro é a importância do dia de Pentecostes e o ser capacitado pelo Espírito para sermos testemunhas eficazes de Jesus Cristo. Atos registra os apóstolos sendo testemunhas de Cristo em Jerusalém, Judeia, Samaria e ao redor, e o mundo ao redor. Grandes partes dos leitores de Lucas não eram testemunhas oculares, e sua obra também cumpre o papel de motivar os novos cristãos a permanecerem firmes no poder do Espírito Santo, o grande capacitador da igreja. Resumindo, lá na página 25, como é que se resume Atos? Relatar a história dos primeiros cristãos, fornecendo uma continuação do seu evangelho. Motivar a segunda geração de cristãos a permanecerem na missão dependendo do Espírito Santo e mostrar o caráter impetuoso, porém pacífico da igreja. Características especiais. O desenrolar da história em Atos é uma constante expansão. É um livro que vai mostrando um crescimento muito, muito, muito interessante. Primeiro, a igreja se estabelece em Jerusalém, depois alcança os samaritanos e demais habitantes da Judéia, e por fim alcança os gentios, seguindo a ordem de Jesus em Atos 1:8. Então podemos dividir este livro em 3 períodos distintos. Estabelecimento da igreja em Jerusalém, Atos 1:1 a 8:4. Esse período durou 7 anos. O seu líder foi Pedro e foi na cidade de Jerusalém. O segundo período, o de transição, Judéia e Samaria. Aí vai de Atos 8:5 a Atos 12:25. A duração foi de 10 anos. O líder continua sendo Pedro. Só que muda as cidades. Samaria, Jope, Cesareia e Antioquia. E o terceiro período é a expansão gentílica até os confins da terra. Atos 13:1 a 28 e 31. O período é mais extenso de todos, 16 anos. O seu líder, claro, Paulo. As cidades são variadíssimas. Antioquia, Filipos, Corinto, Atenas, Éfeso, Roma, etc. Perfeito. Vamos... já são 9h25, só quero fazer, então, uma retrospectiva bem rápida do livro de Atos. Claro, eu sei que alguns já leram a apostila, outros não, mas vamos lá, vamos fazer aqui umas perguntinhas. Dependendo das respostas, eu posso te dar aqui uns pontinhos adicionais, né? Para você terminar com um sorriso dando volta na sua orelha e na sua cabecinha abençoada. Mas vamos lá. Baseado no livro de Atos, lemos que houve um naufrágio, ou seja, o afundamento
de um barco enorme que estava levando Paulo para Roma. Lembram-se disso? Lembram-se disso? Isto. Como se chamava o vendaval, segundo a Bíblia, o livro de Atos, que fez naufragar aquele barco no qual estava Paulo? Primeiro que abrir o áudio e me dê a resposta certa, 50 pontinhos. Repete, por favor. Pastor, um vento oriental? Não, tinha um nome específico. Não, O livro de específico. Atos dos Apóstolos narra o naufrágio de Paulo no Mediterrâneo. E eu quero saber o nome do vento que levou a esse naufrágio. Vento oriental? Não. Ninguém acertou. Euroaquilão. Euroaquilão. Dê uma olhadinha lá no livro de Atos, capítulo 27, que você vai descobrir. Quantas pessoas sobreviveram a este naufrágio? Números redondos, por favor, rápido. O primeiro que abrir ganha 50. Qual é a pergunta? Quantas pessoas sobreviveram a este naufrágio? Todos. Irmã Jandra, Todos. já entrou lá rápido. 70 pessoas. Todos. Não, irmã Jandra, responda. Uma. Irmã Jandra, ela levantou a mão, responda. Quantos se salvaram do naufrágio? Por favor, quantos? Em Todos. números redondos. Ah, não sei. Ninguém Em se números arrisca? redondos, não. Pastor Anderson? Pedro. Não. 276 pessoas. Todos se salvaram. Ninguém se perdeu. Oh, meu Pai do céu. Como é que vocês conseguiram fazer isso? Eu não sei. Outra pergunta. Quando Paulo chega na ilha de Malta, ocorrem dois eventos bem estranhos. Ele pega gravetos para fazer uma fogueira, porque estava chovendo. Lembram-se disso? Estava chovendo e estava frio. Aí, de repente, o que acontece? Lá no meio dos gravetos que Paulo usa para fazer uma fogueira, para se aquecer porque estava frio, ocorre algo bem estranho. Alguém se lembra o que ocorreu? Uma serpente, uma cobra? Morde ele. Isso, uma serpente pica Paulo. Perfeito. Mas a pergunta valendo 50 é que em seguida ele é chamado para orar pelo pai de um funcionário do Império Romano, que estava super enfermo. Eu quero saber o nome do pai do funcionário do Império Romano e que tipo de enfermidade ele foi curado pela oração de Paulo. Fala em Atos. Ninguém se lembra? Cinquentinha. Públio. Públio era o nome do funcionário do Império Romano e estava sofrendo de dissenteria. Yep. Uau! São detalhezinhos, né, que são interessantes, que deveriam ser ventilados. Vamos lá, baseado ainda no livro de Atos dos Apóstolos. Quais foram as duas autoridades diante das quais Paulo foi levado e falar do Evangelho? Duas. Em Atos, baseado em Atos. O imperador, Não, em Atos. em Atos. Não estão lembrando? Herodes Agripa e o governador Félix. Paulo falou diante de Agripa e diante de Félix. pastor. Meus irmãos, creio que vocês precisam dar uma lidinha um pouquinho mais pesada em Atos dos Apóstolos. Ô, pastor, eu sei, eu me lembro do diálogo. Tu estás querendo me converter a mim também, Paulo? E como é que a Mas eu não senhora... lembrava o nome da pessoa. Vê que Aí coisa Paulo disse, interessante. que bom se eu pudesse A senhora se converter. lembrou do mais difícil, Eu lembro do que é o diálogo. É porque me chamou Preste muita atenção. atenção. A senhora se lembrou do mais difícil, que é o diálogo. E é realmente dificílimo, dificílimo. Irmão Alexandro, consegue me ouvir agora? Alô? Nosso irmão Alexandro está com problema no áudio. Irmão Alexandro, consegue me ouvir?
Nosso irmão está com problema no áudio. Consegue me ouvir? Não consegue me ouvir. Perfeito. Vou fazer mais 2 perguntinhas e aí para a gente fechar para nossa provinha. Quanto tempo Paulo ficou preso na sua prisão domiciliar? Lembrando que Atos falam de 2 prisões, tá? Eu quero saber a domiciliar, não a no calabouço. Quanto tempo Paulo ficou na sua prisão domiciliar, dentro de casa? 2 dias? 2 meses? Quanto tempo? Irmã Jandra? 2 anos? 2 anos. 2 anos. Nossa, irmã Jandra recebeu os 50. 2 anos. 2 anos, perfeito. A última. Vamos lá, a última. Essa aqui eu vou caprichar. Tem que caprichar, né? Porque é a última. Das 3 viagens missionárias, preste atenção. Das 3, porque Paulo fez 3 viagens missionárias, e uma a Roma. Das 3 viagens missionárias, qual delas Paulo bloqueou a João Marcos de lhe acompanhar? A primeira, a segunda ou a terceira? Na segunda viagem. Na segunda viagem, irmão Elton, está levando mais 50 pontos. Vou jogar mais uma, gente. Vou jogar mais uma. 50 para o irmão Elton. Vou jogar mais uma. Das 3 viagens missionárias, primeira, segunda e terceira, qual delas Paulo ficou em Éfeso? E quanto tempo ficou ali? Na primeira, segunda, terceira viagem, qual delas? 3 anos em Éfeso. 3 anos em Éfeso. Éfeso. Perfeito, pastor. Maravilha. Espera aí, aqui. Deu um probleminha aqui na minha conexão. Espera aí. Agora sou eu que tive problemas. Voltei. Perfeito, pastor Anderson. Pastor Anderson, 3 anos em Éfeso. Maravilha. Bom, fechamos, né? Fechamos com a irmã Jandra com 50 pontinhos, irmão Elton com 50 pontinhos e pastor Anderson com 50. Parabéns, isso vai ser adicionado, não é? Parabéns a todos vocês. O livro de Atos não é muito difícil, ele é cheinho de detalhes, vocês já observaram, né? Tanto que irmã Jandra se lembrou de um detalhe difícil, mas não se lembrou do nome. Acontece, né? Não é normal, mas acontece. Meus irmãos, vamos então passar para a nossa prova. Irmão Alexandro, consegue me ouvir de novo? Agora sim. Isso é variável, de acordo com a conexão e do aparelho que o irmão está usando. Geralmente, se o irmão está usando celular ou iPad, dá esses probleminhas de áudio. Não digo que computador, laptop, notebook não dê, mas é menos os problemas. Gente, vamos fazer então um momento de oração rápido, bem rápido, e eu vou jogar a prova em 2 lados, preste atenção. Ela vai cair na tela aqui e vai cair no grupo. Por que eu vou jogar no grupo? Porque quem está usando notebook e computador de mesa, desktop, se quiser usar o celular, porque aí vai entrar no formato de fotografia. Você fica à vontade, tá? Mas, se não, pode ficar na tela sem nenhuma dificuldade. Vamos, então, orar, que aí depois eu já vou dar as rápidas instruções para os irmãos que estarão fazendo pela primeira vez a provinha. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos pela finalização desta matéria, te agradecemos pelo teu cuidado, pela tua bondade, pela tua grande misericórdia. Continua conosco, fazendo os teus servos lembrarem-se
lembrarem-se desta matéria e aquilo que eles estudaram para terem uma boa prova. Muito obrigado, oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém, amém. Ok, deixa eu parar a gravação, né? Porque a gravação ela só vai até o momento da ministração da prova